Olá, boa tarde para você. É quarta-feira e a gente vem de comportamento, sempre com uma conversa especial para fazer a gente entender algumas reações e formas de convivência. E as discussões são as mais interessantes, não sai daí. E começando a tarde com informação, a tecnologia está cada vez mais aliada à saúde. Ontem, o governo do estado realizou o lançamento do aplicativo para celular Saúde Amazonas. A ferramenta promete acelerar o atendimento aos usuários do Sistema Público de Saúde no nosso estado. Com a instalação do aplicativo no celular, os usuários vão poder consultar a unidade de saúde mais próxima e mais apropriada para atendê-los de acordo com a necessidade do momento. A ferramenta, desenvolvida pela Prodan, contém informações como o nome do hospital, policlínica ou UBS mais próxima, o tipo de atendimento disponível, horário de funcionamento, telefones úteis e localização. Por enquanto, essa ferramenta só está disponível no sistema do Android, né? Isso, por enquanto só no Android. Em mais ou menos 2 semanas vai estar disponível na Apple Store para o iPhone e dispositivos Apple, mas por enquanto só na Google Play. Além de reorganizar o fluxo de atendimento nas unidades de saúde, o aplicativo é também uma das ações destinadas à otimização de custos no sistema do governo. Segundo José Melo, por ano, cerca de 3 bilhões de reais são investidos pelo Estado no sistema de saúde pública, o que representa 23% do orçamento do Estado. Ninguém no Brasil gasta 23% da sua receita própria em saúde, ninguém. Aí para fora, os estados mais importantes gastam entre 12% e 13%. Nós gastamos 23%. Então, é um sistema robusto, um sistema grande. Por enquanto, o aplicativo está disponível apenas para os celulares que utilizam o sistema Android. A previsão é de que em até 2 semanas, proprietários de iPhones que utilizam o sistema iOS vão poder ter acesso ao Saúde Amazonas. E hoje a nossa conversa é sobre algumas curiosidades do ano bissexta. Daqui a pouco. – 2016 é um ano bissexto, um dia a mais no ano. Na cabeça de algumas pessoas é o suficiente para despertar superstições, incluindo suspeitas de maus presságios. Procuramos uma especialista em numerologia para saber o que é verdade e o que é mito a respeito desse assunto. Acompanhe aí a reportagem. Um dia a mais no mês de fevereiro. Apenas um único dia é o suficiente para mexer com algumas pessoas. Na minha opinião, ele dá sorte, porque são mais dias de trabalho, né? A pessoa pode ganhar muito mais dinheiro e lucro. Dá sorte, porque é um ano que a gente tem que ter positividade para que dê tudo certo e seja bem feliz. Eu estou esperando que seja tudo de sorte, né? Porque eu pretendo ter um futuro bom para mim e para os meus filhos esse ano, se Deus quiser. O movimento de translação é o que define a duração do ano e a Terra leva 365 dias e 6 horas para completar o movimento. Essas horas que restam, se somadas, em 4 anos, totalizam 24, ou seja, mais um dia. O calendário, como conhecemos, tem origem no Império Romano. O ano tinha apenas 10 meses. Juliano, um outro imperador romano, quis se auto-homenagear e acrescentou um dia para poder igualar ao mês de julho do imperador Júlio César. Ele botou mais um dia no mês de agosto. E aí a gente tem agosto e julho com 31, um depois do outro, por causa dos 2 imperadores. E hoje a gente conhece o mês de janeiro como o início do ano, né, civil, e não é. A gente pode verificar isso pelos próprios nomes dos meses que não foram mexidos. Setembro, 7, outubro, 8, novembro, 9, dezembro, 10. Para a numerologia, o dia 29 de fevereiro é um dia como outro qualquer e o nativo dessa data possui a mesma vibração das pessoas nascidas no dia 29 de outros meses. A única coisa que muda para quem nasce em 29 de fevereiro é a comemoração do aniversário.
para astrologia, para numerologia, para as ciências que envolve a energia vibrante no dia, envolve no teu ascendente, envolve na energia numérica que está regendo aquele dia, porque nós trabalhamos com a energia pitagórica de 0 a 9. Então, o número 29 ele é reduzido para 11. E a energia do número 11 te dá uma energia diferenciada. É considerada a energia dos mestres, das pessoas iluminadas, que têm uma certa abertura com o mundo mais astral, mas não tem nenhuma mística, nem mítica em cima do 29. E para o alívio dos mais supersticiosos, o dia 29 de fevereiro não traz azar. Não tem nenhuma influência maléfica. Ai, nasceu no dia 29, que nem... É comum as pessoas pegarem as coisas e mistificarem. O gato preto, a pessoa que nasce com um dedinho a mais. Aí você coloca, não, vai dar azar, outras pessoas vão dar sorte. Número 13, dá azar para outras, dá sorte. O número 4, na China. Né? Na China você não tem número 4. As pessoas pulam 1, 2, 3, 5, porque o 4 é a morte, é a cova. Então ninguém quer uma associação tão rápida com a morte, então você pula ela. Mas é uma criação mesmo cultural. Então, aproveite as vibrações positivas e faça do seu 2016 o melhor possível. E é isso que a gente está fazendo, né? Pensamento, energia positiva, e é isso que atrai as coisas boas. Um dia a mais no calendário e causa toda uma mudança que às vezes nem percebemos. Para algumas pessoas, essa é uma situação muito diferente. Hoje, quem veio conversar com a gente para explicar algumas coisinhas é a professora Valdinelli Guzmão. Seja bem-vinda. A professora vai explicar aqui para a gente de uma forma realmente como acontece, né? A história, a geografia, a nossa explicação real dessa situação. Seja bem-vinda, professora. Obrigada, boa tarde. Agradeço o convite. Bem, é importante as pessoas saberem o significado mesmo porque ocorre o ano bissexto. E o interessante é que muita gente já ouviu falar, né? O que é ano bissexto? Mas o mais interessante, professora, é que a gente foi às ruas. E tem gente que falou algo que pode ser e que não pode ser. A gente ouve e depois a senhora explica, tá bom? Certo. Vamos ver? Para mim, ano bissexto é um ano que tem a ver com 6, a cada ciclo de 6 é um ano bissexto. O ano bissexto tem 366 dias. E o ano que não é o bissexto tem 365 dias. O ano bissexto é o que se comemora de 4 em 4 anos, que se acrescenta um dia, né, nesse ano, que é a data de fevereiro. O ano bissexto ele acontece de 4 em 4 anos. A cada 4 anos, o mês de fevereiro tem o dia 29. Por isso que às vezes até as pessoas brincam que só fazem aniversário a cada 4 anos quem nasce no dia 29 de fevereiro. E aí, professora, simplificando tudo isso, é isso mesmo? Simplificando, o ano bissexto ocorre por conta do movimento da Terra, um movimento de translação. Então a Terra, ela faz uma elíptica em redor do Sol, né, de 365 dias. Só que esse movimento vai sobrar 6 horas. Né? Então, a cada ano, essas 6 horas são somadas. E no 4º ano, essa hora é recompensada por um ano a mais. O ano bissexto vai ocorrer por conta do calendário antigo, né, que ele era incompatível com as estações do ano. Na época ainda de quando, assim, para a gente ter uma ideia? No Egito Antigo, há 236 a.C., né, eles já trabalhavam com esse calendário bissexto. Júlio César, no ano de 45 a.C., ele trouxe esse calendário para o Ocidente e ele tentou adequar esse calendário, né, para que fosse compensado, para que as pessoas não tivessem eles não ficavam desnorteados nas estações do ano. Então era preciso adequar o calendário às estações do ano, porque era a época de plantar e de colher. Então Júlio César, né, escolheu o mês de fevereiro porque ele achava que o mês de fevereiro era um mês de mau presságio.
Então ele pôs esse um dia a mais no mês de fevereiro, até porque findava o calendário romano, né? O calendário romano não era dezembro, e sim fevereiro. Então lá no iniciozinho ainda tem essa coisa aí de mau presságio, professora, que depois resultou numa matemática, numa ciência realmente ali certinha? Sim, esse mau presságio, esse pensamento negativo, né? As pessoas tinham medo, né, desse dia, porque desse mês de fevereiro, né? Então, para resolver essa questão, né, essa questão mística, porque sabe que a Igreja Católica, ela trabalhava muito com misticismo também, não é? Então, por conta dessa situação, o Júlio César resolveu, não é, escolher o mês de fevereiro. Mas, posteriormente, lá no século XVI, né, no Concílio de Trento, quando teve a reunião da Igreja Católica, o Papa, não é, o Papa Gregório XIII, né, ele foi escolhido para ajustar o calendário como o calendário é hoje. Por isso que é o calendário gregoriano. Exatamente, em homenagem ao Papa Gregório XIII. Então o Papa fez o seguinte, ao invés de ser fevereiro, né, ele reformulou, né, para dezembro. Então vai acontecer o seguinte, cada 4 em 4 anos vai ter um dia acrescido para compensar aquelas 6 horas que eu te falei no início, né? Então, se você somar 6 mais 6 mais 6 mais 6, vai dar um dia, né? Sim. Que vai ser acrescido no ano bissexto. E aí o calendário fica completo. Então, tem toda uma explicação aí geográfica. Acho que a gente aprende isso ainda no primário, né? O movimento de translação, rotação da Terra, mas também toda essa questão aí de presságios, de energias, também vem da história, né? Então tem um porquê que hoje o esoterismo tem ainda bases aí, raízes históricas, né, professora? Sim, com certeza. Então, olha só, a gente trouxe algumas curiosidades que eu vou falar para o público e a senhora comenta, né? Olha só, as chances de alguém nascer em 29 de fevereiro são de 1 em 1461, mas isso é bem mais comum do que a gente pode imaginar ou do que parece. Os saltadores, como são conhecidos pelo mundo, escolhem entre o dia 28 de fevereiro e 1º de março para comemorar o aniversário. Alguns sugerem que se a pessoa nasceu antes do meio-dia, que comemore no dia anterior, né, no dia 28. Caso tenha nascido no período da tarde ou da noite, a festa fica para o dia 1º. Cerca de 4.100.000 pessoas no mundo nasceram no dia 29, professora. Já pensou? É muita gente, né? Bastante, né? É muita gente. A gente ia trazer uma personagem hoje, né, que ela nasceu do dia 29 para a gente conversar, mas ela tá gravidinha de 7 meses, ela não pôde vir, mas eu estava conversando com a minha sogra e ela disse o seguinte, que o meu cunhado, ele nasceu no dia 1º. Só que aí já tinham adiantado para ela que se ele nascesse no dia 29, eles não registram, ou registram dia 28 ou dia 1º, né? Por isso vem essa história aí, já pensou você fazer aniversário de 4 em 4 anos? Se o tempo parasse, ia ser bom, né, professora? Sim, com certeza. Ia ser bom. Mas na prática, né, existe algum impacto? O que impacta na vida assim nossa esse ano bissexto? Tem alguma diferença? Olha, eu acredito que depois do arranjo, né, do Papa Gregório, não vai impactar em relação na geografia, em relação à economia, à sociedade, isso não vai impactar muito. Eu acredito mesmo que vai impactar para a pessoa que nasce, né? Que ela vai ter que escolher o dia 1º ou o dia 28, né? Eu acredito. Mas na prática mesmo, no dia a dia, não. Normal, né? Normal, não influencia, não. Não influencia. Uma outra curiosidade é que os Jogos Olímpicos acontecem nos anos bissextos desde 1896, exceto em 1900. A senhora sabe explicar por quê? Foi coincidência? O que aconteceu? Olha, os Jogos Olímpicos da Era Moderna, né, eles ocorreram em 1896, né, eles foram instituídos, né, em Atenas pelo Barão de Coubertin, e era justamente um ano bissexto. Então, por conta dos Jogos ocorrerem de 4 em 4 anos, coincidiu. Teve um fato aí que é bem marcante, que na Segunda Guerra Mundial,
Em 1940 e 1944, eles não ocorreram devido à guerra. Então, na verdade, foi uma grande coincidência mesmo. E assim, tem umas coisas mais assim, engraçadinhas, interessantes que a gente pesquisando, eu também vou ter que falar para o meu público. É que uma boa notícia de ano bissexto vai para um lugarzinho aí. É que os bebês nascidos no dia 29, eles podem ter uma festa toda para ele, já pensou, na cidade de Anthony, no Texas, Estados Unidos. Lá é autoproclamada a capital do ano bissexto. A cidade promove um festival de 4 dias, que inclui uma grande festa, um grande jantar de aniversário para todos os nascidos dia 29 de fevereiro. Existe a capital do ano bissexto, essa eu não sabia. Já que coisa boa. Não é? E também uma outra curiosidade é para a mulherada. Mulherada que aí é solteira também, tem um lugarzinho também que está aí associado. É que alguns países do ano bissextos são associados a rituais e crenças, e muitos têm a ver com casamentos. Na Grécia, por exemplo, casais evitam se casar em anos bissextos porque eles acreditam que isso traz azar. Mas em outros países, em outras cidades, principalmente na Irlanda, no dia 29 de fevereiro, é conhecido como aquele em que as mulheres pedem homens em casamento. E se eles não aceitarem, eles pagam multa. Já pensou? Então, né? Quem aí tá para casar vai para a Irlanda. A gente pode pedir uma boa multa, né, professora? Eu quero agradecer, né, o nosso bate-papo. Tá bom? Volte sempre. Foi um prazer recebê-la, né? Então a gente sabe aí que existem raízes históricas, mas também existe essa coisa mística, né? E que as pessoas até tiram aí uma graça, né? Como na Irlanda, né, sim, professora? Então, eu agradeço também, muito obrigada, tá? Estou à disposição. Muito obrigada, gente. A gente vai para um pequeno intervalo. E olha só, hoje é quarta-feira, meio da semana. Tá chegando o fim de semana, por que não a gente aí se deliciar com a nossa culinária? Já já no terceiro bloco a gente tem dica no quadro Cores e Sabores. Não sai daí. Quarta-feira já pede aí uma comidinha especial, né? Um lanche rápido e atrativo. Vamos mostrar agora 2 receitas que vão dar um tempero especial nesse dia de tempinho agradável. Prepara a caneta e o papel, porque as receitas são de dar água na boca. O lugar é novo e tem uma característica ímpar. O Saint Beer tem a decoração clássica voltada para o rock. O bar temático abusa da criatividade até na hora de fazer um prato. Desta vez, escolhemos 2 receitas. E a gente já está aqui dentro da cozinha do Saint Beer. Quem vai explicar pra gente sobre essas 2 receitas é a chefe Cacau Teixeira. Primeiro prato, qual vai ser, Cacau? O primeiro vai ser uma focaccia, um pão típico italiano. Ele é maravilhoso para se comer com os amigos, para convidar, para a família toda e super fácil de fazer. Prato para quantas pessoas? Um pão desse cabe até 10 pessoas comendo bem. Então vamos lá, vamos mostrar esse processo então. Tá bom, vamos lá. O que a gente faz primeiro? A receita vocês vão ler aí embaixo no site. Pode deixar que vai estar lá na tarja. Isso. Então eu vou começar colocando o fermento biológico, o açúcar, o leite. Vou dar uma misturadinha. O fermento começar a agir, porque ele tem que dissolver e começar a fermentar. Ele tem que ficar borbulhando, que você está vendo que o fermento está entrando, está fazendo o papel dele. Além disso, se acrescenta um ovo. Agora vamos colocar o azeite.
a batata. E vamos continuar mexendo. E vamos depois deixar descansar por uns 20 minutos, até o fermento começar a dobrar o tamanho dele. Depois dos 20 minutos descansados, deve-se acrescentar 3,5 xícaras de trigo, que representa mais ou menos 800 gramas. Depois, já sabe, né? Mão na massa até ela ficar bem consistente. Deixa um pouco da farinha em volta da massa mesmo. Coloca-se na forma e aí você em casa acrescenta uma cebola picada e 200 gramas de calabresa picada. Depois é só moldar com pequenos furos e colocar sal grosso e alecrim. O resultado é surpreendente. Depois de 1 hora, a massa já está desse tamanho. Agora a focaccia vai para o forno por 20 ou 30 minutos, em uma temperatura de 220 graus. Agora a gente vai aprender a segunda parte, que é o cachorro quente gourmet. Cacau, são ingredientes bem simples de se encontrar, não é? Sim, tudo simples. Só precisa de salsicha, massa folhada que encontra no supermercado, queijo cheddar, mussarela e uma gema de ovo. Só isso. Vamos lá, então. Você vai pegar a massa folhada, você vai cortar em torno de 40 centímetros, vai botar um cheddar, mussarela e a salsicha. É só isso, Cacau? Só isso. Aí a gente vai enrolar. Depois de enrolar o cachorro quente, se passa a gema de ovo e finaliza com erva tomilho. Depois é só levar ao forno por 30 minutos na temperatura de 180 graus. O resultado é de deixar até os que comem pouco com o estômago roncando. Cacau, quero te agradecer por ter recebido a gente aqui no Saint Beer. E a ideia mesmo do quadro Cores e Sabores é passar uma receita simples, fácil, para que as pessoas em casa possam fazer. Foi isso que foi demonstrado aqui, não é? Sim, demonstramos 2 receitas, que são receitas que para você comer mesmo com os amigos, com a família. E são super simples de fazer e são mostradas de uma forma diferente. Não quer dizer que seja mais gourmet ou não. Ela só é mostrada com mais carinho, com mais atenção, com uma decoraçãozinha mais bonitinha, especial. Super simples, super saborosas. É um prato para você fazer em família mesmo, porque desde as crianças gostam, os adultos gostam, então é bom para você receber. E muito obrigada a vocês pelo carinho, pelo programa. Obrigada ao Saint Beer por nos dar essa oportunidade de a gente poder mostrar a comida daqui. E espero que vocês venham conhecer e venham aproveitar, venham experimentar. Cacau, muito obrigado. Olha, tá na hora. Charles, daqui a pouco tu deixa a câmera aí e vem provar aqui também. Bia Borges, está indo um pedaço para você, como prometido. Agora é hora de experimentar, não é? Vamos lá. E a promessa foi cumprida, realmente uma delícia. Mas assim, vendo a matéria dá vontade de mais, né? Fica aquele gostinho de quero mais. E se você também ficou com água na boca, se você quiser, faz em casa, né? Hoje tá bom esse tempinho gostoso, né? Meio chuvoso, ficar em casa, fazer uma boa receitinha para a família. Mas se você quiser sair também e aproveitar lá no Saint Beer, a dica tá aí pra gente, pra você. Eu quero agradecer também, a gente agradece a toda a equipe do Saint Beer, a chefe que recebeu. E se você não sabe, o Saint Beer fica lá na João Valério, no Vieira Alves, e o número é o 708. Obrigada, viu? E o meio-dia de hoje fica por aqui. Amanhã é a vez de empreender aqui no programa. E tem gente que começa bem cedinho a investir no próprio negócio. Eu espero você para a gente conversar. Até lá, meio-dia em ponto. Tchau!